Pasta 30. O Porto de França. Vamos, Walt, disse o detetive já no limiar da porta antes de Walt bebericar seu primeiro gole. O inspetor havia ficado no carro à espera deles. Vamos, falou Walt levantando-se e deixando as poucas moedas em cima da mesa. E ao saírem, pensou em relatar para eles sobre o tal açougueiro, mas abdicou do fato, pois sentiu certo medo dele. O estranho lhe pareceu um tanto desconfiado e repleto de ideias não tão bem intencionadas. Preferiu silenciar por enquanto. Trouxe o material? Observou o detetive. Walt assentiu, levando a mão direita ao bolso do casaco de sempre para ter certeza de que não havia esquecido em casa o surrado tecido em lã acinzentado, papel e lápis conferidos, e saíram os três, seguindo a rua paralela à do café. O automóvel extenso seguiu rumo ao porto já conhecido por Walt dos seus dias de Paris. Lembrou-se de seu pai, de sua mãe e de seus momentos solitários observando o soar dos apitos estridentes dos navios. O porto sempre fora seu ponto de reflexão desde a infância em sua terra natal. E ali, enquanto o carro passava pelo cais, seus olhos, quase infantis, buscavam o movimento dele. Um imenso navio mercante metálico em tom de gelo seco atracava, dando para ver o descarregamento de sacos e sacos de alimentos, devido ao boato de preço alto, por consequência da grande crise que ainda assolava a Europa naqueles dias confusos. E houve pista, detetive? Perguntou o inspetor em relação ao material sondado. Nada ainda. Foi examinado todo o material que colhemos no apartamento dela e nenhum sinal suspeito, nem mesmo nas borras de café encontradas naquele estabelecimento. Que lástima! Dessa forma, como ter um culpado? Como enquadrar um suspeito? Walt ouvia em silêncio total, admirando o vai e vem dos trabalhadores em braçadas de músculos fortes e suarentos. E no silêncio do detetive, o inspetor retomou desanimado. Nem a borra do café do estabelecimento, assemelhando-se ao da xícara da senhora Helena, deu alguma pista do criminoso? Não, senhor Leroy. Observou o detetive. Essa era a minha expectativa no caso. Aquela conversa, por mais que o Walt tentasse desviar seus olhos observando o movimento contínuo do cais, não conseguia deixá-lo tranquilo. Eles eram retilíneos e frios. Pelo jeito, nenhuma prova contra ele mais concreta o rodeava, a não ser pela sua visita à senhora Fay naquela noite do trabalho artístico, em seu estado sonolento e esquisito. Walt vivia em plena dúvida quanto a ele mesmo, devido ao seu problema incoerente. E seguiram. Pasta 31. A versão de Afan Abdallah. Após quase 2 horas de viagem, o carro beirou uma vila de imóveis parelhos, telhados em tom preto e casas de cores entre branco, azul celeste e pretas, jardins bem aparados em verdes lençóis e flores em diversos tons sorriam em plena primavera. Buscaram portaria quadrada bem organizada em paredes de tijolos envernizados e um telhado no tom das outras residências quase congêneres. O aroma de flores invadia suas respirações. O inspetor seguiu na frente com seus passos pesados e respiração bufante. Era um homem despachado e imponente, de modo que se tornava às vezes bem ridículo. Boa tarde, senhor. Cumprimentou o funcionário coberto de terno branco e cape azul marinho, quase em tom desbotado de dentro de sua pequena alta cabine, dando-lhe a aparência de um marinheiro. Boa tarde. O inspetor respondeu em ar agonizante, já retirando do casaco longo sua enorme credencial de metal em brilho. Policial de justiça, senhorita Afan, por favor. O funcionário, de súbito e já nervoso, mudou o semblante arregalando os olhos. Na verdade,
A presença de um policial assusta qualquer cidadão civil. E foi o que ocorreu com ele. Pegou o interfone de madeira em tom amarelado, discou os números e falou baixo alguma coisa com alguém. De certo, com a dita cuja, dando a perceber seu nervosismo no tremer do aparelho em sua mão gorda. E sem mais cerimônia, o grande portão branco foi aberto em 2 partes iguais e altas. Acho que demorou uns quase 10 minutos para o funcionário escancará-las uma a uma, de modo que desse para o carro adentrar. Eles voltaram ao automóvel e seguiram ouvindo o porteiro dizer o itinerário em detalhes, com sua voz como um cone apertado. E logo já estavam diante da não tão grande residência onde se hospedava a senhorita Afã. O coração de Walt palpitou, acelerou. Lembrou-se do café e do dia em que a viu entrar e falar em tempo fugaz com Helena. Vinha-lhe também à tona a paixão voraz que sentia seu coração de um homem um tanto frio. Ele achava mesmo que se fosse para ficar com ela pelo resto de sua vida, iria preso naquele dia. Viveria o pior dos dias de uma cela estreita beirão do mar agitado de uma ilha quase abandonada. Mas Walt não se importaria de ficar lá com ela vendo o sol nascer quadrado. Realmente a paixão é cega e burra. Então a úvula foi apertada em longo tempo pelo inspetor. A porta marrom escancarou aos olhos deles. Naquela visão angelical e ao mesmo tempo bem exótica, o Walt a desejou, como no dia do cafenice. Ela parecia mesmo um sonho. A fã era irresistível, bela, encorpada e sutil. Sua voz doce, como o mais saboroso fruto silvestre em tom suave e aveludado. Seu perfume não era francês, mas era um tanto sedutor, místico, de modo que embriagou a todos de súbito. Boa tarde, senhores. Falou suavemente. Aquilo lhes pareceu um tanto misterioso. Para ela, o Walt era apenas um estranho, como os 2 oficiais também o eram. Alguns pensamentos assaltaram nosso personagem naquela hora. As cartas devolvidas, em algumas tatuadas uma boca de batom vermelho e um fugaz adeus entre elas. Fora realmente estranho de ver aquilo, pensava Walt. Boa tarde, senhorita Fã, disse o detetive tomando a frente. Somos da polícia de Paris e viemos fazer-lhe algumas perguntas. Perguntas? Sim. Podemos entrar? Sim, claro. Desculpe-me a indelicadeza. Tudo bem. Aquela residência era belíssima, como ela própria era. Walt observou cada detalhe, os artefatos orientais pregados nas paredes, tapetes persas jogados na sala ampla e um lustre dependurado no meio da sala em meia luz. Aquilo mais parecia que a moça não pensava jamais em sair dali. E se sentaram em cadeiras estofadas de tecido macio azul turquesa. Um café ou... Ela indagou. Não, senhorita. Retrucou o detetive atropelando-a. Vamos apenas fazer-lhe algumas perguntas, como já lhe falei. Não podemos perder muito tempo aqui. Tudo bem, à vontade. O detetive retirou de um dos bolsos do casaco uma daquelas cartas em batom encarnado e entregou a ela dizendo: Sabe alguma coisa sobre essas cartas? Ela pegou o papel de carta e abriu vagarosamente. Notou-se em seus olhos algo um tanto melancólico diante da escrita em letras desenhadas. Após alguns minutos em leitura silenciosa, deixando-os em expectativa, a moça ergueu a face em lágrimas e disse: Como conseguiram isso e por que trouxeram até mim? Isso é algo muito pessoal. Como chegaram a essas cartas? Sim, claro, disse o detetive. Pedimos desculpas, mas é que tivemos que fazer isso devido às investigações da morte brusca da senhora Fay. Não ficou sabendo? Sim, claro que fiquei sabendo. Disse a fã, mergulhada em tristeza profunda, dando a perceber que sentira muito a morte de Helena. É o que mais os jornais estão falando nesses últimos dias, não é mesmo? A senhorita não está a par do que realmente houve naquela noite? Não.
Entreguei aqueles aposentos antes mesmo das 11 da noite do sábado do crime. Mas a conhecia, então? Sim, conhecia na América, junto com seu esposo, o Sr. John Fay, afirmou ela quase em choro. Os oficiais e o Walt apenas a observaram querendo consolá-la, mas ali não era um momento propício, até porque se tratava de homens da lei e lembraram das cartas devolvidas à senhora Helena com a boca de batom vermelho tamborilado. E lembraram-se de John quando afirmou não conhecer a fã, tendo agora que fazer-lhe mais uma visita e tirar isso a limpo. Eles olharam-se entre si. O Walt estava bastante ciumento e tenso diante da revelação no papel. Os policiais a fitavam desconfiados. Nosso personagem, porém, estava com ciúmes de algo que nunca havia tido em sua posse. Nem mesmo ela tinha ideia de seus sentimentos escondidos e misteriosos. Então, pelo que nos relatou, no dia 25 de março, a senhorita veio para cá. Ela quase assentiu, mas logo após uma respiração curta e um tanto melancólica disse: como eu falei, havia marcado uma visita na casa dela, mas... E ficou em silêncio repentinamente. Eles se olharam novamente, percebendo seu ar melancólico. Os olhos de Afã buscaram a janela de modo que parecia estar imaginando algo que é difícil de descrever aqui, mas ela os fez acompanhar. O lápis pontiagudo de Walt já se posicionava na folha em branco da caderneta em letras quadradas. Ela, então, acomodando-se em uma cadeira bem confortável, iniciou uma narrativa pausadamente. Naquela noite do sábado, de 25 de março, o tempo estava friorento e eu, do meu apartamento, buscava sentir coragem para ir até lá, porque alguns dias atrás, talvez que semanas, eu e Helena combinamos um café às 2 no Le Café Nice. Mas ela, quando cheguei lá, ficou um tanto indiferente para comigo, não sei bem, mas isso foi após breves palavras. Dei meia volta e saí, foi apenas isso. E não marcaram algum encontro no apartamento dela depois daquele dia? Observou o detetive. Sim, não que tivéssemos marcado algo mais sério, mas ela me falou antes mesmo de eu dar os primeiros passos de volta à porta do Café Nice, dizendo-me para que eu aparecesse em seu quarto naquele sábado de primavera, após as 21 horas, porque iria fazer uma curta viagem com o esposo à sua casa nas colinas. Apenas isso. E? Fez o oficial. Ela novamente fitou o limiar da janela da sala por alguns minutos e continuou. Eu estava muito brava com ela após a minha ida àquele café, admito. E após um longo drink no sábado marcado por Helena, relaxei no sofá da minha sala e adormeci um tanto confusa. Quando retornei da vigília, os ponteiros do relógio na parede marcavam quase 21h30, perdendo totalmente nosso encontro, se caso eu resolvesse ir. A fã então silenciou, deixando-os em plena expectativa e vestindo o Walt de esperança e ao mesmo tempo amedrontado do que ela poderia relatar nas próximas palavras. Seu coração acelerava e seu lápis também, mas houve uma súbita reticência no papel. O detetive mais o inspetor se faziam intactos e compenetrados na bela moça oriental e sua narrativa curiosa. Havia muitas perguntas que ainda não tinham sido feitas a ela, mas com certeza eles a fariam. E enquanto a fã refletia em olhos lacrimejantes, o Walt paginou vagarosamente a caderneta, indo ao início das páginas e observou a lista dos supostos assassinos que dizia Walt Scott, o Sr. John, o Sr. Jovino e o açougueiro, que só ele conhecia, e agora a senhorita Afã. Eram 5 arguidos até aquele momento. Ele, então, engoliu em seco, ao lembrar-se também de fazer parte do grupo dos réus e ser o principal suspeito. A versão de Afã ia bem, mas havia alguns detalhes contra ela. Seu duplo nome atrelado ao mesmo sobrenome, sua viagem repentina a Bordeaux e um breve mal-entendido com a vítima naquele café. Mas desse particular, Walt seria seu acusador se caso visse à tona pelos oficiais.
Aquilo para Scott seria mesmo terrível, dedurar sua musa. Senhorita Suk, fez o detetive tentando criar uma estratégia policial. Sim, perguntou ela. Senhorita, então pelo que está nos informando aqui, é que não foi mesmo ao encontro marcado por ter adormecido e supostamente perdido a hora? Ela assentiu. Ele então continuou. E por usar esse nome aqui em Bordeaux e não Afan? Isso me soa muito estranho, não? Ou a senhorita usa 3 nomes? Mas se fosse o caso na sua passagem, teria os 3 nomes, ou estou errado? O oficial derramava uma série de perguntas, deixando a moça completamente embaraçada. Ela nem piscava. Tentou dar de ombros, mas não seria uma boa resposta para eles. O lápis de Walt deslizava rapidamente, sem perder um tio ou uma vírgula sequer. A moça estava tensa. Os oficiais tinham alguns trunfos contra ela e as cartas seriam jogadas na mesa a qualquer momento. Nosso escrivão de meia tigela sentiu que a fã seria dessa vez fisgada. Estava mesmo no mato sem cachorro. Posso terminar minha narrativa ou os oficiais não pretendem mais me ouvir? Disse ela, relaxando sua atenção. Parecia mesmo ser uma tática de alguém um tanto esperto. Claro, senhorita, falou o detetive. Sinta-se à vontade, estamos aqui para ouvi-la. Então ela se ajeitou na cadeira novamente, puxando o tecido fino no seu corpo sexy e continuou dizendo. Eu, naquela noite, ao despertar de meu longo sono, pensei em ir até lá, mesmo já estando fora da hora, mas não tive coragem e resolvi ir à estação ferroviária comprar as passagens. E depois? Perguntou o detetive. O Walt anotava e ao mesmo tempo a admirava dos pés à cabeça. Cada vez mais apaixonado, fascinado, sua voz, seus olhos negros, seus cabelos lisos e escuros, suas pernas mal cobertas naquele tecido aprazível. Amei aquilo tudo que me ocorria, de modo que por alguns segundos esqueci os problemas. Pensava ele. Ela então disse. Voltei ao apartamento e fiquei a noite pensando nela. Pensando nela? Perguntou o inspetor, franzindo o senho, demonstrando certa indiferença. Sim, por quê? Não poderia? Tem todo o direito, mas estamos aqui diante de um crime e essas suas palavras não soam bem no caso, não acha? É verdade, mas de alguma forma, Helena havia me convidado a ir até lá. Tive um certo remorso repentino por não ter ido, mas quando se faz alguma escolha, não podemos voltar atrás. Entendo, concordou o inspetor. Temos aqui essa outra carta que estávamos analisando mais em detalhes, contendo este rabisco. Veja, disse o detetive, retirando do casaco mais uma missiva. Essa se fazia bem especial. E entregou-lhe, ficando de pé. Ela examinou demoradamente os contornos em lápis. Walt, de cabeça baixa, alimentava seu ciúme platônico por já saber do que se tratava o feito. De certo modo, a fã sentia algo por Helena. Ou estamos enganados?